O Vila Nova perdeu para o Novo Horizontino lá no Jorjão, em Novo Horizonte, e ficou muito na bronca o professor Guto. Mas na bronca ainda tá o meu cabelo comigo, mas vou fazer o material mesmo assim. Vamos ver toda essa repercussão. Quero mostrar também aqui os lances de questionamentos para vocês. E vocês já sabem, né? Reação com muita opinião. No link dos produtos tem esse fone de ouvido aqui, ó, que é o mesmo fone de ouvido que eu utilizo no meu dia a dia. Você pode adquirir, que é qualidade lá em cima e preço lá embaixo, e a gente ainda recebe uma comissãozinha. Você dá uma força então para o nosso canal. Agora vamos para o que interessa. Vocês não viram em momento algum eu falar de arbitragem, eu reclamar de arbitragem, e nós perdemos. Nós perdemos e eu valorizei as equipes que nós perdemos. Para hoje foi absurdo. Hoje foi absurdo porque, primeiro começa que o cara não aguentava correr dentro de campo. O tempo todo, pode pegar as imagens, ele está o tempo todo ofegante, parando o jogo, às vezes sem razão nenhuma, ele inventa alguma coisa para parar o jogo para ele poder respirar. Quer dizer, você deve estar escalando, a comissão de arbitragem está escalando um árbitro que não tem condição física de apitar um jogo, por causa da intensidade do jogo. É um absurdo. Depois, as interpretações. Cara, eu não posso falar tendenciosa, eu não quero ir para esse lado. Mas o que ele foi ver, uma falta que o jogo inteiro ele interpretou como jogada normal, ele foi ver falta do João Vieira na hora que era para apitar pênalti a nosso favor. Aí, o lance de cartão amarelo, do primeiro cartão amarelo do Dudu, foi absurdo. Começa com uma falta na entrada da área, uma bola na mão, que ele não dá a nosso favor, em cima da meia-lua, e na sequência, se você pegar, foi uma disputa normal do jogo. Não foi uma falta onde o Dudu foi desleal para parar a jogada. Ele foi para disputa de bola. Tanto é que foi um lance muito normal. Para tomar amarelo. E várias vezes ele errou, e ele passava no banco, desculpa. Até eu falei para ele, você erra, desculpa, depois estoura na gente. E o que aconteceu? É isso aí. Guto, boa noite. Igor Santiago, Band News Goiânia. Guto, é claro que essa situação prejudicou o Vila Nova hoje aqui na cidade de Novo Horizonte, mas essa situação da arbitragem brasileira, ela te preocupa a longo prazo? Não, cara, nós tivemos grandes arbitragens até aqui. Grandes arbitragens, a gente não pode dizer, nós perdemos para o Goiás, uma arbitragem limpa, nós perdemos para o Cuiabá, uma arbitragem limpa. Hoje passou do ponto, hoje não. Hoje não dá para tolerar, não dá para tolerar. Não é o fato de perder aqui, é o fato de como a gente perdeu o jogo aqui. Um jogo decisivo, um jogo disputado pra caramba. O time deles é um time perigoso, um time rápido, incisivo, muito bem treinado. Mas a gente saiu atrás, conseguiu equilibrar a partida, né? E depois, aí começou os erros contra, que foram empurrando cada vez mais o time deles contra nós, até que nos acréscimos os caras acharam o gol lá. Com um jogador a mais, né? Então ele questiona primeiro a questão do condicionamento físico, né, do juiz. Segundo ele, o árbitro estava sempre ali muito ofegante, não estava conseguindo acompanhar muito bem as jogadas. Ele questiona falta do João Vieira, onde deveria ser marcado pênalti pro Vila, e questiona o cartão pro Dudu, principalmente o primeiro cartão amarelo, que segundo ele, antes da jogada, teve uma mão que deveria ter sido marcada. Agora, o cartão amarelo, acho que foi aquele cartão amarelo clássico, né? Se não formos levar em consideração, vou analisar o lance aqui, né? Não sou árbitro, não sou nada, eu sou torcedor aqui, né? Tô dando meu pitaco. Mas foi aquele contra-ataque, né? Do Novo Horizontino e o Dudu para o contra-ataque. Aquele cartão amarelo que toma consciente, né? Então, de fato, é para cartão amarelo. Agora, se teve esse lance de mão antes, que a gente precisa ver. Mas cartão amarelo não tem a revisão e teve aí também, né? Na verdade, duas possibilidades de mão, ó. Ó. Essa e essa outra aí também, ó. Aí, agora aí não, aí eu achei que o amarelo foi justo. Se a gente não for levar em consideração as mãos ali atrás, né? Claro.
porque ele para o contra-ataque, ó. Ele parou o contra-ataque, aí é aquele tipo de cartão amarelo que é clássico mesmo. É até o cara que faz a falta, ele já é consciente. Então, beleza. Agora, se for levar em consideração que teve a mão antes, sim, né? Cabia uma avaliação ali, mas como não marcou, acaba que esse cartão aí é justo. Quero ver a distância que tá o árbitro do lance, né, da mão, né? Porque o Guto falou sobre essa questão do preparo físico dele. Ah, não, aqui, ó, ele tá até acompanhando ali da área, ó. Tá ali na área ali, né? Não sou árbitro, não sei, mas acho que essa distância... Opa, cara, isso aqui dava pra ele ver, né? Se foi mão também, essa câmera tá muito ruim pra gente, né? Aí teve essa outra aqui. Essa aí foi na frente dele, né? Essa aí dava pra ele ter marcado. Dá pra ele ter marcado, hein? As duas mãos ali, todas estavam muito na frente dele, né? Mas aí, como ele não marcou, acabou que essa jogada aí ficou certo, né? Porque parou o contra-ataque. Em tese, né, pessoal, a que foi dentro da área, talvez o VAR até tenha dado uma avaliada nela e não achou que foi mão. Agora, a outra, na meia-lua ali, na entrada da área, ali dava pro árbitro ter marcado sim, né? Mas ele não marcou. Acho que esse é o grande questionamento do Guto, né? Quando ele fala ali sobre uma mão antes da jogada do cartão, do primeiro cartão do Dudu e tal. Aí depois ele tenta defender o Dudu na jogada, mas aí ele parou o contra-ataque, né, Guto? Aí de fato era pra amarelo. Isso mostra, né, o quanto a arbitragem brasileira é difícil, porque, por exemplo, não só brasileira, né, a gente tá vendo também a Copa do Mundo ali, alguns deslizes, é muito interpretativo, mas ele muito próximo do lance, ele poderia ter marcado sim. Claro que é tipo mina o jogo, né, porque você vai lá, dá um cartão amarelo pro cara, aí depois o Vila fica com um jogador a menos no final do jogo. E acabou que o Vila foi e tomou o gol do Juninho ali nos acréscimos. Agora sim, o Vila que foi amassado pelo Novo Horizontino, né? Amassado, mas também não justifica o erro, né? Teve o erro de arbitragem, mas também teve uma outra situação nos 44 minutos do primeiro tempo. Tô trazendo aqui mais pra gente debater. O central aqui é que a arbitragem do futebol brasileiro é muito ruim, né, gente? Muito ruim. Então, se o seu time foi prejudicado agora, a hora ele vai ser beneficiado e assim vai. Acho que é ruindade mesmo dos caras, não tem... Igual o Guto falou ali, não é nem tendencioso, que é muito pesado, né? Mas é erro mesmo, os caras são ruins, cara. Não tem jeito não. Aí teve um lance aqui, que esse lance aí, ó, o Vinícius Paiva vai pra cima, aí olha só. Olha lá. Eu tive a impressão, né? A bola bate no braço do Pagnussá e no braço do jogador do Novo Horizontino também, sabe? Tive a impressão que bateu no braço deles. Aí poderia ser considerado um pênalti, né? Tô analisando junto com vocês aqui, tá? Não vi pausadamente os lances, não. Coloquei na velocidade menor aí, se você reparar, ó. Ó, vamos ver. Parece que bateu, hein? Ó. Ou foi na barriga dele? Tive a impressão de que bateu aqui no braço dele aqui, ó. Pressão, né? Aí o juizão mandou seguir, o VAR não deu nada. No mais, foi isso, né? O Vila Nova, então, é derrotado. Nada que desespere a situação do Vila. É a terceira derrota do time dentro da competição. Tudo sob controle, né? O time agora pega o São Bernardo dentro de casa. O time tá com 28 pontos. Por exemplo, não sai do G6. Pode ser que perca a liderança para o São Bernardo devido ao saldo de gols. São Bernardo tem 9 e o Vila tem 6. O São Bernardo nessa rodada pega o Criciúma lá no Heriberto Ilse. Então pode perder a liderança para o São Bernardo. Já para o Operário é muito difícil perder a liderança para o Operário. O Novo Horizontino já entrou em campo. Tem também o Sport que ainda entra em campo, mas mesmo vencendo o time do Sport, ele não consegue ultrapassar o Vila por causa do primeiro critério, que é justamente a quantidade de vitórias. O Vila tem 8 vitórias, 4 empates e agora chegou a 3 derrotas. O time do Vila está muito bem na competição, faltando aí 4 rodadas ainda, 12 pontos em disputa. E eu sempre lembro que tem um número mágico, né? Todos os times que chegaram a 38 pontos sempre conseguiram acesso na virada de turno. O Vila ainda tem chance, pode chegar até 40 pontos. Então a situação do Tigrão tá boa, hein? Tá boa a situação do meu rival. Beleza, pessoal? Então a ideia foi mais para comentar sobre esse jogo.
Novo Horizontino muito bem na partida, principalmente ali no primeiro tempo, né? Comandou o jogo, 2 bolas na trave e tal. Tá muito bom esse time do Novo Horizontino também. Na verdade, foi um jogão, né? O Vila Nova um pouco mais acuado, deixou a desejar. Senti um pouco de falta do Vila ali no jogo. Novo Horizontino melhor, fazendo o dever de casa ali. E teve essa questão da arbitragem, sim, que tem que ser pontuada, né? Porque a arbitragem, sempre que ela vacilar, tem que pontuar, eu acho. Porque precisa melhorar, né? Precisa melhorar, isso é fato. Fechou? Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, não deixem de compartilhar. Tamo junto e até o próximo vídeo.